A Paz Transformadas. Estamos juntas para mais um dia do nosso propósito Domus, um lugar onde Deus habita. E hoje nós vamos falar sobre a cozinha. A cozinha é nutrição, serviço e propósito. Nós sabemos que a cozinha é o local onde é preparado o alimento. Quando nós falamos da nossa vida espiritual, nós também precisamos entender que nós também precisamos de alimento. A nossa alma precisa de alimento. Jesus, em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Deuteronômio 8:3 é onde essa palavra ela é citada, onde Moisés fala a respeito do maná que Deus deu ao povo, mas que o povo precisava entender que não era só de pão que o homem viveria, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós entendemos que nós precisamos de um alimento para o nosso corpo físico, mas se nós temos a palavra de Deus, nada há de permanecer em falta. Deus é supridor de necessidades. E o que é o nosso alimento espiritual? Como nós alimentamos de forma espiritual? Nós já falamos a respeito da palavra, mas para isso nós também precisamos de ter tempo com Deus, nós precisamos de estudá-la. Jesus ensinou que não é apenas ouvir, mas é ouvir, guardar e também praticar. É preciso haver um processar dentro de nós. Assim como os alimentos que nós ingerimos, eles precisam ser processados dentro do nosso organismo para que eles possam liberar os nutrientes, nosso sustento, força para nós. Assim também a palavra do Senhor, ela precisa ser processada dentro de nós. Nós precisamos ruminar ela, nós precisamos examinar ela, estudar, para que nós possamos também ganhar força e entendimento. Quando nós falamos de alimento e nós trazemos para a nossa realidade, se você for olhar uma casa onde há pessoas que habitam nela e nessa casa não tem alimento, a cozinha não funciona, nada ali é feito, essas pessoas vão ser pessoas fracas, pessoas que têm fome, pessoas que estão com seu corpo físico debilitado. E quando nós falamos a respeito da nossa vida espiritual, uma casa que somos nós, aonde também não há alimento da palavra, há uma fraqueza. Há fraqueza espiritual, há um desânimo. Não é a mesma coisa. Aquele que não se alimenta, ele sempre vai se sentir fragilizado, fraco, sem vigor, sem força. Nós precisamos nos alimentar. E do que nós estamos alimentando nossa alma? Com o que nós estamos alimentando nossa alma? Assim como no mundo natural, existem muitos alimentos que, consumidos, eles trazem saciedade, eles enchem, mas não tem valor nutricional nenhum, não traz benefício nenhum para a vida. Alguns geram até morte. Assim também a nossa vida espiritual, se nós enchermos a nossa alma, a nossa mente de muita coisa, nós vamos sentir sobrecarregados, cheios, mas ao mesmo tempo sem vida. Nós vamos estar cheios daquilo que não produz em nós firmeza, que não traz para nós nenhuma edificação. Nós hoje temos acesso a muitas coisas que enchem a nossa mente, que enchem também a nossa alma, mas que são coisas que não são produtivas ou úteis para a nossa vida. Conteúdos vazios, entretenimento, palavras negativas, tudo isso pode fazer com que as pessoas se sintam cheias, mas ao mesmo tempo vão estar vazias, ou estar cheias de tudo aquilo que impede a presença do Senhor de permanecer na sua vida ou de encher a sua vida. Quando nós buscamos a palavra do Senhor, ser cheios dela, há um contentamento dentro de nós.
a uma satisfação verdadeira em nossas vidas. Nós precisamos nutrir a nossa alma daquilo que realmente produz vida. Nós precisamos nutrir ela daquilo que gera força. Quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo de número 10, nós vamos ver um evento que aconteceu. Jesus, ele vai até uma casa. E no versículo de número 38, diz que ele indo no caminho, ele entrou em uma aldeia. No versículo 38 fala que uma mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã que chamava Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vemos aí o exemplo dessas duas mulheres. Quem convidou Jesus para estar lá na sua casa foi Marta. Mas Marta se ocupou em servir, preocupou ali com o serviço, e Maria foi aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E essa história não está falando a respeito do que é certo ou errado, até porque Jesus ele não vai censurar a questão dela servir, mas a questão da prioridade. Naquele momento, o que era prioridade? Marta se preocupou com a questão do alimento físico. Ela se preocupou em suprir ali naquele momento o alimento físico que poderiam precisar. Maria, ela priorizou a presença de Jesus e o alimento espiritual, a palavra. Quem se alimenta primeiro de forma espiritual não se irrita, não se compara, não perde a alegria, não se sobrecarrega. Quem se alimenta de forma primeiro espiritual tem prazer naquilo que faz. Agora, quando nós vamos primeiro servir, fazer, estando vazio da palavra e do alimento espiritual, nós ficamos assim, irritados, sem paciência, fazemos comparações, não nos atentamos para aquilo que realmente é necessário. E quando nós priorizamos a palavra, a nossa cozinha, ela recebe alguns temperos. Ela recebe o tempero do amor, da fé, recebe o tempero da gratidão, do contentamento. Nós precisamos entender o que é prioridade. Na nossa casa, ela precisa, sim, de alimento. Ela precisa que algumas necessidades sejam supridas. Mas qual é a nossa prioridade? Servir, buscar, se alimentar da palavra, isso não atrapalha a nossa busca em questões materiais. O que nós precisamos entender é aquilo que nós dedicamos um tempo tão grande que acaba nos sobrecarregando ao ponto de não querermos mais buscar o alimento espiritual, onde nós só focamos no físico, no natural. Nós queremos cada vez mais suprir necessidades físicas e vamos deixando nossa alma definhar, desnutrida. Depois não entendemos por que estamos sem força. Por que eu não tenho força mais para orar? Por que eu não tenho força mais para poder buscar, para ir à igreja, para ajudar alguém? Por que eu não tenho mais força? Porque aos poucos eu fui priorizando aquilo que era natural e fui deixando de alimentar com o alimento espiritual, com a palavra, a minha alma, a minha vida. Nesse dia,
o que nós devemos aprender é que existe um Deus que supre nossas necessidades, tanto física quanto espiritual. Nesse dia, nós vamos entender que a cozinha ela é um local de nutrição, de serviço e de propósito. De nutrição porque é o alimento que gera força em nós, tanto físico quanto espiritual. De serviço porque a maioria dos alimentos que você vai consumir vai precisar de um ato de serviço seu, ou para preparar, para lavar. Nós vamos precisar também usar as nossas forças, nós vamos precisar também fazer algo, nos mover. O Senhor já deixou a palavra, Ele já deu para nós o alimento. Agora cabe a nós buscar, ler, estudar, viver. E propósito. Você não faz uma comida sem pensar em quem você está ali fazendo para alimentar. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos saber o porquê que nós estamos fazendo. Nós precisamos dessa busca da nossa cozinha espiritual. Nos preparar. Estar prontos, buscando realmente nos fortalecer da palavra do Senhor. Que esse seja o nosso propósito. Quando nós fazemos uma comida, não é só nós que comemos, nós alimentamos outras pessoas com aquela comida que nós preparamos. Assim também a nossa vida espiritual. Quando você se alimenta da palavra, não é só você. Você vai transbordar na vida de outras pessoas. Quando você falar, outras pessoas também vão estar sendo alimentadas. Quando você levar uma mensagem, outras pessoas também vão estar sendo edificadas. Que haja alimento na nossa casa, mas também haja alimento na nossa vida espiritual. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa busca de hoje. Vamos orar? Pai, neste dia buscamos a Tua presença e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem disponibilizado o alimento. O Senhor tem colocado em nossa mesa, Deus, tanto terrena quanto espiritual, o alimento. Obrigado porque o Senhor colocou à nossa disposição todas as ferramentas que nós precisamos. Ó Deus, que a nossa vida seja nutrida pela Tua palavra, pela Tua presença. Deus, se tem alguém com alguma fraqueza, sentindo, ó Pai, algum cansaço, que nessa manhã essas pessoas sejam nutridas pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua força. Que haja em nós um desejo diário de priorizar o reino do Senhor, de priorizar o Senhor e a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas, é o Senhor que tem nos sustentado a cada dia. Nesse dia nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, Pai. Obrigada pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado por cuidar de nossas famílias e da nossa casa. Obrigada, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, sua casa.